Graça e paz a todos. Bom estarmos juntos novamente e neste momento, como eu disse ontem, nós estaremos meditando no primeiro capítulo da leitura do nosso propósito de oração e jejum dos 40 dias. Hoje, dia 23 de março, nós estamos iniciando 40 dias de jejum e oração. E vamos encerrar no dia 1º de maio. E serão 40 dias de muita humilhação diante de Deus, de muito choro, de muito clamor, de muita intercessão, porque nós sabemos que a chave da vitória é a oração. E hoje eu quero meditar com vocês, como todos os dias, Nós vamos fazer a leitura de um capítulo de Neemias e vamos meditar todos os dias às 18 horas. Eu vou estar postando no grupo da nossa igreja. E hoje, Neemias capítulo 1, eu quero fazer um breve resumo para a gente tirar algumas lições importantes para aplicar na nossa vida espiritual. Vocês sabem que Neemias, ele era copeiro do rei Artaxerxes. O rei Artaxerxes viveu na época do ano 465 a.C. e ele era rei da Pérsia. E Neemias tinha uma intimidade, ele era amigo particular, porque na verdade esta função que ele exercia no palácio como copeiro era uma função de muita confiança. Ele era responsável em experimentar todos os alimentos que o rei comia. Então, era uma função de profunda responsabilidade e ele era o homem de confiança do rei Artaxerxes. Ele vivia ali, naquele palácio, numa zona de conforto, muito tranquilo. E ele era também um dos judeus que foram exilados, na época de Nabucodonosor, e vários judeus foram exilados para a Pérsia e ali agora ele estava vivendo no palácio do rei. Quando no capítulo 1 fala que Neemias recebe a visita de Hanani e alguns dos seus parentes lá de Jerusalém. Mas eles vieram não para fazer uma visita formal, uma visita amigável, eles vieram para trazer uma notícia muito triste. E a notícia era que os muros de Jerusalém estavam derrubados, o povo desesperado, passando fome, enfrentando uma crise muito grande. As portas, os portões da cidade foram queimados. E quando Neemias recebe esta notícia, ele fica desesperado, ele fica muito triste, ele fica muito abatido. E a Bíblia Sagrada diz que quando soube da miséria, do desprezo daquelas pessoas, de todo o povo de Jerusalém, ele então toma uma decisão imediata. Diz a palavra de Deus no versículo 4, que ele então jejuou e orou perante o Deus dos céus. Olha que atitude deste homem. Ele orou e jejuou por alguns dias. O que nos ensina isso? Ensina que diante de qualquer crise, diante de qualquer problema que apareça nas nossas vidas, o primeiro passo é mergulhar nos braços de Deus, é chorar nos ombros de Deus, é se humilhar diante de Deus, reconhecendo que só Deus pode resolver os nossos problemas, só Deus pode. Ele entendia isso e ele jejuou e orou por alguns dias e ali estava ele então buscando uma direção de Deus para Jerusalém, buscando uma direção
buscando uma orientação do que ele deveria fazer. Então, a primeira lição que aprendemos é a lição da dependência de Deus, a lição de se humilhar diante de Deus, a lição de consagrar a vida buscando orientação de Deus para o que fazer. Uma outra lição importante que a gente vê na vida de Neemias foi o amor que ele revelou para com seus familiares. Ele estava no conforto do palácio. Ele podia virar as costas e falar: eu estou bem, eu não quero saber de notícia nenhuma, não estou nem aí para ninguém. Mas não, ele se preocupou. A primeira pergunta que ele fez a Hanani e aqueles que vieram com ele: como estão os meus irmãos? Como está a cidade de Jerusalém? Ele queria, ele se preocupou e por isso ele ficou muito triste ao saber da notícia desagradável. E a Bíblia diz que ele faz uma oração. No versículo 5 do capítulo 1, ele então começa a orar. E ele começa a engrandecer o nome de Deus. Ele começa a se humilhar diante do Senhor. Ele diz assim: Senhor, Tu és o Deus dos céus, grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para aqueles que te amam e guardam os seus mandamentos. Mas aí no versículo 6 e 7, ele começa a pedir perdão pelos pecados. Que lição profunda! Não há milagre sem arrependimento. O pecado impede a manifestação do poder de Deus. Enquanto o homem permanece no pecado, ele está criando uma barreira entre ele e Deus, de forma que ele nunca poderá ser abençoado. Mas ali ele então começa a pedir perdão, ele começa a clamar a misericórdia de Deus, ele começa inclusive a lembrar das promessas de Deus, de outras ocasiões em que Deus socorreu, em que Deus operou milagres e maravilhas. E ele então no versículo 11, encerrando aqui o capítulo, ele fala: Ah, Senhor, estejam, pois, atentos teus ouvidos à oração do teu servo e dos teus servos que agradam de temer o teu nome. Concede que sejam bem-sucedidos hoje, e o teu servo dá-lhe mercê perante este homem. Então ali ele expressa profundamente, trazendo as lembranças das promessas, arrependendo, confessando não só os pecados do povo, mas o pecado dele, o pecado de omissão, o pecado de não estar envolvido ali. Eu acho lindo este capítulo, eu quero deixar como meditação, porque amanhã nós vamos continuar falando no capítulo 2, coisas tremendas, lições maravilhosas você vai receber. Todos os dias, às 18 horas, estaremos postando no grupo da igreja para que você seja grandemente abençoado. Olha, não deixe de cumprir os 40 dias de jejum e oração, lendo um capítulo da Bíblia, como eu já postei, todos os capítulos que leremos durante os 40 dias. Deus abençoe você e até amanhã, em nome de Jesus.